Começa agora o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo. Um prazer imenso ter você com a gente, viu? Eu quero mandar um abraço muito forte para a irmã Val, que não perde um programa da madrugada. Ela assiste 2 vezes, à meia-noite, às 11h30 da noite, na TV, e às 3 da manhã. Ela gosta mesmo de estudar a Bíblia. Um grande abraço para essa querida irmã lá de São Paulo. Nós temos muita gente que estuda a Palavra de Deus conosco, nos horários da TV, e nós somos muito felizes por isso. Estamos felizes. Nós temos uma gratidão imensa aos Anjos da Esperança. São pessoas que compreenderam e que desejaram participar da pregação do Evangelho, compreenderam que a Rede Novo Tempo ela tem uma missão para cumprir. E é uma missão mundial, de pregar o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Quem sabe outros idiomas virão por aí, né? Mas é muito lindo o trabalho que é feito aqui na Novo Tempo. Eu estava gravando em Curitiba, lá no estúdio da União Sul Brasileira. Agradeço muito a todos ali o apoio. Agora voltamos a gravar aqui em Jacareí. E o que acontece aqui você não tem ideia. Graças aos Anjos da Esperança, pelas doações, pelas orações, pelo empenho. Se você quiser se tornar um Anjo da Esperança também, olha, vale a pena. Aqui tem um WhatsApp para você fazer sua pergunta, entrar em contato. Vai ser um prazer ter você como Anjo da Esperança, tá bom? E graças aos Anjos da Esperança, a gente pode oferecer essa revista aqui. Vou oferecer nessa outra câmera. Olha, é a revista Esperança Novo Tempo, é o nome da revista oficial, e o Apocalipse, é uma revista que trata do Apocalipse. E logo nas lições iniciais aqui, olha, na página 17, está o capítulo que nós vamos passar hoje, que é o capítulo 5, o livro selado. Quem é que pode abrir esse livro selado? Aqui tem uma explicação interessante, não é? E bíblica, sempre muitos textos da Bíblia, bem ilustrada. Olha que ilustração linda dos 7 selos que nós vamos ver amanhã. Olha, maravilhosa. Essa revista é sensacional. Aqui no final você tem um teste, você preenche aqui o teste, envia pelo correio ou pela internet e recebe um certificado. É muito bom esse material. Tem aqui também umas páginas com os símbolos antes dos testes aqui. Vale a pena você pedir a revista por esse outro WhatsApp, tá bom? O dos Anjos da Esperança é um, esse aqui é outro. Para você não errar aí. Você pode pedir, ela é gratuita, vai para o seu endereço. Então daqui a pouquinho, capítulo 5, como mencionei, nós vamos ver quem é que pode abrir o livro selado. Então não sai daí, a gente já volta. Pronto, voltamos com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo. Estamos muito felizes em podermos dar continuidade no estudo do Apocalipse. E já avançamos, estamos no capítulo 5. Ontem eu falei que o capítulo 4, falei também na introdução, o capítulo 4, o capítulo 5 formam um todo. Não é? E para a gente já ter o contexto, é um símbolo da instalação de Jesus no santuário. É bem interessante os detalhes que vão saindo aqui. A partir do capítulo 6, então, nós vamos encontrar os selos do Apocalipse. O primeiro selo e assim por diante. Há uma correspondência incrível, uma correspondência grande com as cartas, não é? E os tempos das cartas, as épocas. Então, todo esse movimento de 7 cartas, 7 selos, 7 trombetas, isso está estabelecido dentro de um período, não é? E esse período vai se ampliando. Daqui a pouco a gente vai ver nas trombetas esse desenvolver aí do tempo, não é? Bem interessante mesmo. Mas o capítulo 5 é o momento em que se adoram, é o momento de adorar ao Redentor. Lá no capítulo 4 nós vimos assim a imagem, a visão do trono de Deus, né? É impressionante, João não tinha palavras para descrever isso. Ele usou o melhor do seu vocabulário para expressar toda aquela grandeza, glória, os 24 anciãos,
os 4 seres viventes e olhos e cabeças diferentes e tal. E ele foi explicando o que ele conseguia dizer, né? Talvez uma criança explicaria de outro jeito, talvez um jovem, uma mulher, um idoso, uma idosa, de outra maneira. E ele coloca aqui que era grandioso, era muito grandioso. Nós estamos falando do reino de Deus, o trono de Deus. Várias vezes o trono de Deus é mencionado aqui, só no capítulo 4, 14 vezes o trono é mencionado. Então todo esse louvor dos 24 anciãos, os 4 seres dignos ao Cordeiro, de receber a honra, a glória, etc. E agora vamos entrar numa outra fase, uma outra fase desse mesmo momento, né? Vi na mão direita, começa dizendo aqui, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Aqui vale uma explicação. Quando um rei de Israel, de Judá, né? Israel bem pouquinho, Saul, Davi e Salomão, e depois Judá. Quando um rei de Israel depois se apostatou, não tinha nada a ver com Deus, não queria nada, tinha lá os seus próprios ídolos, deuses, etc. Mas ali em Judá, quando o rei assumia, ele tinha um compromisso muito grande de receber uma cópia da lei de Moisés, a lei que Moisés escreveu, ditada por Deus, ou orientada por Deus. Ele tinha que fazer uma cópia da cópia que havia lá no santuário, né? E deveria ler e manter essa cópia com ele para ele poder como rei, gerenciar, né? Dirigir a sua nação. Reinar, a palavra que eu estava querendo procurar é essa aí, reinar a nação. Então era muito importante ter esta cópia. Aqui nós encontramos na mão direita do rei do universo, um trono, um livro, escrito por dentro e por fora, contendo uma história impressionante daquilo que aconteceria dos dias em que estavam vivendo ali, naquela época mais ou menos, né? Pouco antes, até o final de todas as coisas. Então esse livro estava selado com 7 selos. Eu tenho aqui uma ilustração, dá uma olhadinha aqui, né? Aqui é um papiro enrolado, os selos aqui, uma ideia, né? Esses selos seriam abertos e as mensagens seriam então conhecidas. Só para ter uma ideia, aí é um papiro, eles usavam muito papiro e pergaminhos também para poder escrever. Então aí está, escrito por dentro e por fora, e todo selado com 7 selos. As mensagens eram uma incógnita. João viu aquele livrinho e ele explica, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha, né? Como a gente costuma dizer. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? A pergunta, quem é digno? Quem pode abrir isto? Na realidade, o rei, agora voltando para a questão de Israel, lá de Judá, o rei, ele manteria isso selado, mas consultaria isso assim que fosse necessário. Não é? Então ele poderia abrir como rei. A seu mando ele poderia ser aberto. Aqui a pergunta é quem é que pode abrir e desatar os selos. E essa mesma voz, o que se entende é que esse próprio anjo, não é, vai falar, ora, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Essas são expressões comuns, né, debaixo da terra. Não tem um mundo debaixo da terra, mas para dar essa amplitude, é como falar os 4 cantos da terra. Bom, a terra não é quadrada, ela é redonda. Então, como é que tem 4 cantos? Aí se referindo aos pontos cardeais, né, os 4 pontos cardeais. Mas então, quem é que pode abrir? Mas não tem ninguém para abrir. Mas então, se não tem ninguém para abrir, por que pergunta se alguém tem capacidade ou tem condições de abrir este livro selado? Se não tem ninguém na terra, não é? Se não tem ninguém sobre a terra, nem no céu, então, que podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele, aí ele desaba em choro.
E confessa aqui, e eu chorei muito. Quem vai saber o que tem aí dentro desse livro? Se ninguém pode abrir, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. No finalzinho do capítulo 4, que é uma coisa só, 4 e 5 aqui, uma divisão do capítulo foi colocada depois, tu és digno, Senhor, de receber a glória. Aqui está dizendo que ele é digno de receber a glória. Todas as coisas foram criadas por ele. Então ele acabou de escrever isso e menciona que ele chora muito porque ninguém podia nem olhar para ele. Todavia um dos anciãos daquela sala, não é? 24 anciãos, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. A resposta foi dada. O único que poderia abrir, o leão da tribo de Judá, quem é? Jesus, não é? Ele é visto como o leão, como o rei e da raiz de Davi. Isso daí confirma a questão do Messias, do ungido. Ele venceu. Venceu onde? Venceu na cruz do Calvário. Ele andou aqui na terra nos seus 33 anos, não é? Nos últimos 3 anos e pouquinho, exerceu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário, dando a oportunidade ou confirmando a salvação oferecida lá no Éden e a matança dos cordeiros, que eram a sombra daquilo que Jesus faria. O cordeiro em si não dava a liberação, o perdão. O sangue derramado dele era apenas um símbolo do sangue derramado do Cordeiro de Deus. Então, bom, primeiro aqui ele é chamado de rei, não é? Da raiz de Davi. É isso, ele pode abrir. Então, o que João viu no meio do trono, naquela mesma imagem que nós vimos ontem, do trono, dos 4 seres viventes, dos anciãos, de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, o que indica perfeição em força. O chifre quer dizer força, aqui no Apocalipse. E se você quer mais informações, é pedir a revista do Apocalipse que a gente mostrou aqui, tá? Vai aparecer aqui o telefone do WhatsApp para você pedir. Ali nas últimas páginas, antes do teste final que você faz e envia pela internet ou pelo correio para receber um certificado, ali tem 2 páginas, então tem uma folha, 2 páginas, 2 lados com os símbolos do Apocalipse. O que cada um deles significa e onde ele está, qual é o verso da Bíblia. Tá? Aqui nós estamos vendo que ele tinha 7 chifres, então era perfeito em poder. Esse era o cordeiro, que parecia que estava morto, né? Como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, sabedoria completa. A questão dos olhos aqui é só olhar depois lá na revista, peça a revista. Bom, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então aqui vem a descrição do cordeiro. O cordeiro fala do rei, mas quem abre é o cordeiro, porque ele é o único que tem condições de abrir por causa daquilo que aconteceu, daquilo que ele fez. Então, onde ele está? Ele está lá no trono de Deus. Está respondido aqui, eis o leão da tribo de Judá, etc. Tal. Não é? Aí agora vem onde ele está, né? Ou o que ele faz. Ele pode abrir. Por quê? Porque ele morreu. Essa foi a função dele. Então isso é maravilhoso, maravilhoso. Essa é a introdução de Jesus no santuário, é a cerimônia de instalação. Cerimônia de instalação. Então veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, alguma coisa extraordinária aconteceu ali no reino, né, onde está o trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. O Cordeiro é Deus. Ninguém se prostra diante de um igual seu. Quando João viu aqui o anjo e se prostrou, ele disse, não, eu sou um conservo teu. Nada disso.
não vai ficar ajoelhado diante de mim. Outros passaram essa situação também. Não, eu sou criatura, criatura não deve ser adorada. Ninguém deve adorar anjos, né? Tem até uma teologia por aí de anjos, que anjo dá os nomes para os anjos, e o anjo tal faz isso, o anjo tal faz aquilo, e etc. E eles são adorados. Não, anjo não é para ser adorado, o anjo é criatura. O único que pode receber adoração é Deus, é a divindade, é a trindade, o Espírito Santo, Pai, Filho, né? Nessa configuração de salvação, eles têm esses nomes, Pai, Filho e Espírito Santo, para a gente poder entender melhor. Então, o Cordeiro recebe a adoração e cada um deles, lá na metade do verso 8 agora, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são essas taças de ouro cheias de incenso, né, de incenso, que são as orações dos santos. Não há um segundo que Deus abandone a oração das pessoas que precisam, as orações. Não há um segundo. Isso está na presença de Deus, está diante de Deus. As nossas orações, o nosso louvor, o coração aberto, o pedido de perdão, o pedido de crescimento espiritual, né? A bênção sobre o casamento, a bênção sobre o trabalho, sobre a saúde. Esses pedidos todos estão diante de Deus. É uma certeza fabulosa, não é? Você nunca está sozinho, de jeito nenhum. Nem pense isso. Eles tomaram as harpas, esses copos, essas taças de ouro, e o que eles fizeram? Entoaram um novo cântico. Um novo cântico. Não serviria aqui qualquer cântico já cantado anteriormente, porque era uma atitude inovadora. Era a introdução, era a instalação de Jesus no santuário. Era um momento único. Nunca tinha acontecido isso anteriormente. Nunca havia acontecido isso anteriormente, nunca. Então, um cântico novo para celebrar uma nova atitude. Você percebe que o desenvolvimento da salvação em todos os aspectos, o comprometimento do Salvador com aqueles que serão salvos, que são salvos, os tempos, né, da salvação, justificação, santificação, glorificação, e pena que a gente não tenha aqui a partitura para cantar, né? Bom, eu não cantaria, eu chamaria alguém para cantar isso aqui, mas digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Quem tem a condição de abrir? O único que morreu, derramou seu sangue, ressuscitou. Esse está no reino, está no céu, está diante do trono. Aqui é o único que merece adoração. Então, como é que eu posso entender que Jesus é inferior a Deus? Ele foi um ser criado. É um Deus de segunda categoria. Como é que eu posso entender isso? Se o louvor só pode ser dado a Deus. Aqui está aqui está Deus de fato, não um Deus, né? Aqui está Deus de fato, Jesus. E o que ele faz? Ele comprou com o seu sangue cada um dos filhos, cada um daqueles que vive, já viveu, já passou aqui pela terra. Ele comprou cada um. Só que assim, eu tenho que decidir agora se quero isso ou não. Eu aceito o sangue de Jesus, eu tenho que aceitar o sangue de Jesus, eu tenho que aceitar a morte de Jesus, a vida de Jesus encarnado aqui. Eu tenho que aceitar isso. Tenho que aceitar. Essa é a minha parte. Aceitar essa morte substitutiva. Então ele é o único, e ele diz assim, ele vai constituir a estes sacerdotes reino. Vamos fazer parte do reino de Deus. Reinarão sobre a terra, nós vamos viver nesta terra renovada. E o próprio Apocalipse vai dizer como. Espera um pouquinho, espera um pouquinho. Você vai saber disso nos próximos capítulos, né? Cenas do próximo capítulo, não, você vai saber nos próximos capítulos.
Então vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Eram 10 anjos, dos seres viventes, dos anciãos, né? Cujo número era de, milhões de milhões e milhares de milhares. E o que eles proclamavam? No primeiro aqui, os 24 anciãos e os 4 seres, né, com olhos, com cabeça de leão, de novilho, etc. Esses daqui elevaram a Deus, ao Cordeiro, esse cântico novo, digno é de tomar e abrir. Por quê? Porque foi morto, é a explicação que eu já dei aqui. Agora o próximo é digno, é cantado por todos, tanto pelos anciãos como pelos 4 seres viventes, mas todos os anjos, milhões de anjos, não sei quantos anjos tem no céu, não sei. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra e louvor. Então, ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio, pelos séculos dos séculos. Dá para entender aqui, dá para levar para Daniel 2, né? Ali vem um reino que não vai passar mais. Nunca mais vai passar. E os 4 seres viventes respondiam amém. Todos os anciãos prostraram-se e o adoraram. O capítulo 6 vem com a abertura dos selos. Mas não é uma cerimônia espetacular? Não é uma cerimônia grandiosa? Quando o templo foi inaugurado, havia música. Os levitas cantaram de branco, felizes, dedicando aquele templo a Deus. Aqui eles estão dedicando honra, louvor para o único que pode abrir os selos. O único que pode abrir a história. Maravilhoso, sensacional. Vamos orar agradecendo a Deus por esse único digno, o Cordeiro que foi morto por mim e por você. Senhor, te agradecemos, porque a tua morte não foi em vão. Milhões e bilhões de pessoas já te aceitaram como Salvador. E nós queremos confirmar a nossa fé aqui. Também queremos te aceitar novamente como Salvador, ou pela primeira vez, alguns, ou voltando outros. Que esta bênção seja real, em nome de Cristo. Amém. Bom, a gente vai terminando por aqui, o programa segue mais um pouco, com a ilustração, e amanhã o capítulo 6, que vai falar sobre os selos. Então, até lá, não falte. O interessante pensamento declara que nem todo cantor será salvo, mas todo salvo será um cantor. De fato, a música faz parte da realidade celestial. No livro de Jó, a Bíblia declara que houve um grande louvor no céu em comemoração à criação do planeta Terra. No livro de Apocalipse, especificamente no capítulo 5, encontramos um grande louvor no contexto da redenção do nosso mundo. O capítulo descreve inicialmente um rolo fechado por 7 selos. Porém, a tristeza toma conta de João ao perceber que não havia ninguém digno de abrir o documento. Então surge o Cordeiro de Deus como aquele habilitado de abrir o rolo. O que se segue então é uma progressão na quantidade de músicos que se unem em louvor a Jesus. O verso 8 apresenta inicialmente um quarteto e depois um coral. E depois, nos versos 11 e 12, encontramos a descrição de milhões de anjos se juntando ao coral e, por fim, no verso 13, mostra a última cena do espetáculo no qual todos os seres se uniram na adoração. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Perceba como a Bíblia é clara ao relacionar adoração com louvor. Isso nos lembra que os cultos que prestamos a Deus nesta terra, nos quais elevamos louvores a Ele, é apenas um treino para a nossa vida na nova pátria celestial, onde o louvaremos pelos séculos dos séculos, ao lado de toda criatura existente. Por fim, um detalhe teológico importante a ser mencionado neste texto é que o Cordeiro é colocado em pé de igualdade com aquele que estava sentado no trono.
Essa adoração combinada do Pai e do Cordeiro é um forte testemunho da divindade de Jesus. Afinal, se Jesus Cristo não fosse propriamente Deus, isso seria idolatria, pois o universo estaria adorando uma criatura ao invés do Criador. O pregador Charles Spurgeon, ao comentar esta cena do Apocalipse, declarou: "Acredite, meu ouvinte, você nunca irá para o céu, a menos que esteja preparado para adorar Jesus Cristo como Deus. Todos eles estão fazendo isso lá. Você terá que ir até lá, e se você tem a noção de que ele é um mero homem, ou que ele é qualquer coisa menos que Deus, temo que você terá que começar do início e aprender o que significa a verdadeira religião."